Nesse vídeo, eu vou te mostrar um passo a passo transformador para você encontrar e tratar a raiz das crises de ansiedade e pânico que te paralisam, para que você possa voltar a ter prazer na vida e equilíbrio. E não é só isso. Eu realmente quero que você volte a fazer atividades simples, como sair de casa, trabalhar, estudar, estar com a sua família, estar com seu cônjuge, assim, com prazer, sabe? Com foco, com presença real, curtindo realmente. Colocar para frente seus projetos e a sua vida. Que você se veja livre desses sintomas horríveis e paralisantes que as crises de ansiedade geram. Toda a desmotivação, angústia e preocupação que fazem com que o seu dia fique pesado. Pensamentos negativos constantes. Tudo que te coloca num estado de apreensão constante e que você nunca relaxa. Não dorme bem, acorda já nervoso e o pior, não sabe direito por que tudo isso está acontecendo e nem qual saída, qual solução para isso tudo. Eu sei que quando a gente está no meio do furacão, parece que não existe muita saída para a gente. É um desespero que a gente sente, né? Ao mesmo tempo que a gente quer resolver, a gente sente muita dúvida do que realmente vai ser efetivo no nosso caso. Por isso que eu tô aqui para te apresentar o meu programa de acompanhamento e te dizer que não sentir mais todos esses desconfortos é completamente possível. Mais que possível. Está hoje ao seu alcance, através do meu método, que é um método direcionado, prático, formulado por alguém que já vivenciou por muitos anos a síndrome do pânico e que também teve muitas crises de ansiedade. Eu tive crise de ansiedade incapacitante por mais de 10 anos, assim. Eu consegui nunca mais ter crises depois do que eu entendi o que eu quero ensinar para vocês, né? Mas para vocês terem ideia, assim, eu ficava tonta quase o dia todo. Eu assistia as aulas na escola de cabeça baixa, segurando a mão de uma amiga minha e tinha crise assim por 3 meses, sabe? Direto. Aí elas paravam e depois voltavam. Então tinha épocas que eu não conseguia nem sair de casa, não conseguia ver os meus amigos, ficava sem vida mesmo. Ficava passando mal o dia todo, acordava muito angustiada, sem querer acreditar, né, que eu tava com aquele mal-estar todo, não conseguia comer nada, porque eu acordava já angustiada, assim, com o estômago todo embrulhado. Então foi muito sofrido, assim. Foram anos meio que perdidos, assim, eu me senti pagando muito mico em muitas situações, isso mexia muito com a minha autoestima, enfim, recebi muitas críticas, algumas pessoas me achavam estranhas, e eu não sabia o que estava acontecendo comigo, nem como resolver, eu não tinha perspectiva nenhuma. E isso me assustava muito, sabe? Eu ficava, gente, eu vou ficar sofrendo assim até quando? E as pessoas à minha volta ficavam meio assustadas, às vezes, quando eu tinha umas crises assim. Algumas falavam que eu queria chamar atenção, enfim, mas a maioria não entendia muito, não conseguia ter noção, assim, do tamanho do sofrimento que eu tava tendo, sabe? Então, talvez, assim, você também esteja, assim, meio perdido, nervoso, tentando entender mesmo o que tá acontecendo com você e o que fazer para resolver essas crises. Então pode ser que você esteja tentando tratar essas crises, mas sem grandes resultados também, se sentindo meio sem sair do lugar, e esteja buscando algum tratamento com mais eficiência, com alguém que te entenda mais, que respeite mais o seu processo, num ambiente que você se sinta mais compreendido, mais acolhido, com auxílio de alguém que já tenha passado por isso, né? E talvez um ambiente mais acolhedor, com pessoas que também te entendam melhor. Porque normalmente a gente está cercado de pessoas que não entendem o que a gente está vivendo. A gente se sente meio ETzinho, né? Meio diferente, meio incompreendido. E estar junto com pessoas que conhecem dessa nossa vivência traz um acolhimento, um aconchego, né? Uma esperança, uma força muito grande, que é a força da comunidade, né? Que você também teria a oportunidade de vivenciar e de ter esse suporte através do meu programa de acompanhamento. E eu tô muito empolgada porque eu sei que o que você vai vivenciar no meu programa de acompanhamento, você não vai mais vivenciar em lugar nenhum, assim. A visão que eu tenho também, a gente vai usar inteligência, otimização, ferramentas e toda a minha experiência, toda essa minha vivência para te ajudar a ter resultados profundos, mas o mais breve possível. Claro que não é mágica, né? Eu também não posso ficar garantindo que resultado X em tempo X para todo mundo, porque são processos muito individuais e cada um se dedica de uma forma diferente. Mas a minha meta para você, que é super possível, é que fazendo meu programa de acompanhamento e participando com dedicação já no primeiro mês, você tenha entendido como as crises funcionam e como lidar com elas de forma clara quando elas acontecerem. E já assim você vai se sentir muito mais seguro, centrado, confiante, para que você já tenha os sintomas bem reduzidos ou até cessados.
E você também provavelmente já vai estar perto de encontrar a raiz das suas crises de ansiedade ou até já encontrando, para ir aos poucos voltando às suas atividades normais, com segurança, se sentindo bem, tendo aquele prazer real, sabe? E eu sei que eu posso te ajudar de uma forma efetiva. Gente, o conteúdo que eu passo no meu programa, sério, é muito inteligente, direcionado para o tratamento das crises. E é prático, de alguém que sabe o que funciona ou não, porque já passou por isso. Agora, uma coisa importante, realmente esse programa não é indicado para quem esteja só com hábitos ansiosos. Com certeza você vai aprender muito nesse programa, vai se desenvolver muito, mas ele realmente é voltado para pessoas que estão enfrentando crises de ansiedade e pânico, porque é diferente. Também não é voltado para quem está vivenciando luto, perda de alguém, doença grave na família. Então, assim, isso realmente, esse panorama, né, de doença, luto, seria importante você estar na terapia individual, com um acompanhamento 100% personalizado. E esse programa também não seria para você se você está achando que a crise vai passar sozinha, ou que você vai conseguir resolver vendo vídeos no YouTube, se você está fingindo que nada está acontecendo, que o problema emocional é besteira, apesar de saber que precisa de ajuda, porque a gente sente, se você não quer dar atenção e prioridade aos seus problemas emocionais, se você não está disposto a se conhecer mais. Mas alinhando aqui, o programa das Raízes da Ansiedade, que é o nome do meu programa, é para você que devido às crises não aguenta mais não saber o que está acontecendo com você, não conseguir mais encontrar a solução. Para você que não consegue se entender da forma como gostaria. Para você que se sente com a vida paralisada e quer atravessar essa barreira para voltar a fazer coisas simples com prazer, paz e fluidez. Para você que está sentindo seus relacionamentos abalados, que não consegue dar muita atenção aos outros e muitas vezes está sendo até cobrado por isso. Para você que está disposto a mergulhar e resolver, mas que é um método efetivo, que não demore anos, sabe? Para você que não aguenta mais sentir esses sintomas desagradáveis com tanta frequência e está disposto a se dedicar para resolver essa questão emocional. Para resolver tudo isso, eu organizei um passo a passo consistente, efetivo e que todo mundo vai conseguir passar. Renata, por que você aconselha mais o programa do que o acompanhamento de terapia individual? Porque esse programa vai te dar uma base de conhecimento direcionado, forte, inteligente e rápido, que a terapia vai levar anos para te dar, e se der. Já que na terapia o foco normalmente é buscar mais as próprias respostas. Então a terapia individual é importante também, mas eu acho que para quem está com crise de ansiedade, é mais importante ter um conhecimento e um direcionamento. Então a gente vai juntar tudo o que você precisa, que é o conhecimento mais a prática, ou o que eu chamo hábito da calma. A gente vai buscar respostas não só no consciente, mas também no inconsciente e no corpo. O amparo da comunidade, ou seja, de pessoas que estão passando pelo mesmo sofrimento. E para quem quiser, tem a oportunidade do acompanhamento individual também por fora, né? E na terapia você vai levar muito mais tempo para ter consciência de certas coisas, simplesmente porque te falta conhecimento. E a gente só consegue enxergar o que a gente conhece. Quanto mais você conhece, mais longe você enxerga. Vou te dar um exemplo, assim. Uma pessoa que mora numa cidadezinha do interior, né? Ela tem uma visão, um conhecimento mais limitado. E por isso as oportunidades dela tendem a ser mais limitadas do que uma pessoa, por exemplo, que já viveu no interior, mas que também tem conhecimento da cidade grande, né? Que já viajou para fora. Então, seu conhecimento determina a sua capacidade de criar soluções e do que você vai conseguir alcançar no dia a dia. Né? O conhecimento, eu acho que é um dos fatores que determina o nível de evolução e capacidade de uma pessoa. O conhecimento viabiliza a gente de encontrar novos caminhos, né? Se você não tem conhecimento, você tende a ficar no mesmo lugar. E eu, né, na época das crises, eu me sentia assim, eu sentia que eu não saía muito do lugar na terapia, entendeu? Porque eu entrava, trazia as mesmas questões, eu repetia as mesmas coisas e continuava sem entender o que estava acontecendo comigo. E a terapeuta até pontuava algumas coisas, mas isso não mudava a minha visão nem a minha realidade. Meu nível de consciência era o mesmo. E por isso é que eu repetia. Eu repetia aquilo que eu já sabia, né, na verdade. Ou seja, as mesmas coisas e nada mudava. Eu precisava entender o que estava acontecendo comigo. Que questões estavam ligadas à ansiedade, né? E sem esse conhecimento eu ficava girando em círculos, repetindo sempre a mesma coisa, sem sair um meio do lugar, assim. E os anos foram se passando, as melhorias eram pequenas. Algumas vezes também eu sentia que a terapeuta não entendia a complexidade da dor que eu estava sentindo, que eu estava vivendo. Então eu escutei coisas assim, você está querendo chamar atenção, e outras frases, minimizando aquilo que eu estava sentindo. Normalmente não saía da sessão com grandes insights assim. Então era um avanço muito lento
e as crises voltavam, era terrível, assim. A única coisa que realmente funciona pra mim foi a hipnose, mas eu não fiz nessa época das crises de pânico, eu fiz depois, que ela proporciona um relaxamento profundo e um acesso ao inconsciente, assim. Funciona muito para ansiedade. Eu tive resultados muito expressivos no momento da minha vida, em relação a medo, ansiedade. Eu não vejo nada mais eficiente para quem quer fazer, para quem quer ter esses benefícios, né? E sentir o prazer do relaxamento. Porque às vezes a gente não percebe, mas a gente passa o dia inteiro rígido. Isso gera milhares de outros sintomas no nosso corpo. Então, assim, eu não quero que você passe milhares de anos sofrendo assim. Eu não quero que você passe 10 anos como eu passei. Para ir descobrir o porquê que você, né, tá tendo uma crise de ansiedade, sendo que eu, terapeuta, já posso te esclarecer muita coisa. Eu sei que cada um tem um tempo, né, um nível de consciência, um processo único, mas se eu tenho um conhecimento que pode te ajudar, eu quero te passar esse conhecimento para te ajudar. É assim que eu penso. Eu não vou guardar esse conhecimento para mim e te assistir sofrer assim à toa. E o que mudou para mim realmente foi conhecimento. Sem conhecimento, a gente demora muito, você vai demorar muito tempo para enxergar as suas questões. Quem sofre tem pressa. Eu gosto de dizer isso. Outra coisa é que o acesso à informação faz a pessoa ter autonomia para se virar sozinha, porque você não vai estar sempre com o seu terapeuta, né, do lado. Então você precisa entender do seu corpo e daquele processo que você está vivendo para poder se virar e criar soluções inteligentes. E por que o conhecimento desse meu programa de acompanhamento é o melhor e mais efetivo? Bom, eu faço terapia desde 10 anos de idade, né? E já passei por muita coisa, enfim, já passei por muitos terapeutas, foram 27 anos exercitando o autoconhecimento. Então, automaticamente eu tenho um olhar diferenciado e treinado para isso, né? Eu tenho muita intimidade com essa área de desenvolvimento pessoal. Enquanto alguns psicólogos começam a fazer terapia só quando entram na faculdade de psicologia, eu já faço há muito tempo, já pratico há muito tempo. Então, a gente tende a ter uma expertise, assim, no que a gente pratica. Eu passei também por muitos terapeutas, assim, muitas formas de terapia, e na questão das crises eu realmente não me senti ajudada, e não foi à toa que eu fiquei tendo crises por muitos anos, assim, e na dificuldade de achar alguém ou alguma coisa que realmente me ajudasse, eu decidi sozinha ir juntando as minhas vivências com estudos. Então eu fui investigando e consegui gradativamente identificando o que me disparava as crises de ansiedade. E estava bem na minha cara, na minha casa também. E como é que eu não via? A gente pensa, caramba, mas se é uma coisa que te faz sofrer tanto, como é que você não percebe? Pois é. Então eu comecei um mestrado em coaching, em terapias holísticas, aumentei as minhas leituras relacionadas ao assunto e um mundo se abriu na minha frente, assim. Eu adquiri uma bagagem gigante e uma força para realizar sozinha também muitas mudanças importantes naquela época. Eu me separei, me reorganizei para mudar de casa, virei vegetariana e mudei de profissão. Eu comecei a enxergar ali uma nova oportunidade de profissão. E aí, que é a psicologia, né? E eu tô fazendo faculdade de psicologia também. Tô me graduando, tô fazendo pós-graduações também, em paralelo. E eu percebo, assim, tão poucos profissionais que falam sobre como tratar as crises de ansiedade de uma forma prática, eficiente, que eu identificasse com a vivência que eu tive, sabe? E aí, a primeira coisa que eu queria te ensinar aqui, que eu não encontrei ninguém falando e que eu queria te falar, é que crise de ansiedade e pânico é sofrimento no presente. E ela só costuma passar realmente quando você encontra a raiz dela. Ou seja, quando você encontra esse sofrimento no presente que dispara as crises. Eu ouço muito que a ansiedade é medo, ou então que a ansiedade é excesso de pensamento no futuro. E é por tratar as crises de ansiedade como reflexo de medo e excesso de futuro que muitos profissionais não conseguem tratar seus pacientes. Então, assim, a ansiedade, ele é um alerta de que esse sofrimento precisa ser visto. Então, existe um sofrimento e ele está pedindo para ser visto através dos sintomas da ansiedade. Então, como você não consegue reconhecer ainda esse sofrimento, né? A crise de ansiedade, ela vem para te forçar a olhar para esse sofrimento e dizer, tem algo me violentando todos os dias. E que eu não estou conseguindo admitir, mas que meu corpo já não aguenta mais. A ansiedade, ela vem em forma de sintomas, porque você ainda não consegue reconhecer a dor e traduzir em palavras. É como se fosse um bebê que não sabe se comunicar, então ele chora diante do desconforto. Ou a criança que começa a ter várias doenças físicas, enquanto o fundo é emocional. E quanto mais você deixa para lá, mais forte e enraizado a doença tende a ficar, né? Mais áreas ela tende a tomar. No caso da ansiedade,
ela tende a ir minando a sua autoconfiança, a sua autonomia, suas relações, felicidade, o senso de realização com a vida, né? Você perde a autonomia, às vezes, em coisinhas pequenas, né? Ir na padaria, se sentindo bem. Então, por que a gente sente esses sintomas desagradáveis da ansiedade? As partes do nosso corpo estão o tempo inteiro enviando e recebendo mensagens entre si de forma automática. Ou seja, sem que você tenha consciência ou que você possa controlar isso de forma consciente. É uma sabedoria interna do nosso corpo. Então, assim, o nosso coração, ele bate o tempo todo sem que a gente precise mandar ele bater, né? Sem que a gente precise falar, bate agora. O mesmo a respiração. A gente pode tentar alterar a qualidade do batimento, alterar a qualidade da respiração, mas o coração e o pulmão, né? Eles vão continuar batendo, eles vão continuar funcionando sem o nosso comando consciente, né? Então você não fala, coração bate, agora o coração vai parar de bater. Não, isso é autônomo, né? O corpo faz sozinho, ele é programado para fazer isso por uma sabedoria interna e automática. E os sintomas da ansiedade, eles acontecem assim, automaticamente disparados por mensagens internas e interpretações de perigo que não foram enviadas conscientemente. Então você não fala, começa a crise. A crise é uma resposta do seu corpo. Então a ansiedade é um processo, na maior parte, inconsciente e automático. Aí qual é o erro das pessoas que falam sobre ansiedade? É dizer que quando você começa a ter uma crise, o coração começa a bater forte e que ele não está batendo por nenhuma razão. Não está acontecendo nada. Não existe perigo. E agora você sabe que a crise de ansiedade é uma resposta automática do seu corpo a um sofrimento que você ainda não conseguiu identificar, mas que te machuca todos os dias. E que por isso ele é interpretado como perigo. E faz o seu corpo reagir como se fosse uma ameaça de perigo real. Então, infelizmente, ainda hoje, algumas pessoas não acreditam que palavras, gestos, jogos emocionais ferem, né? E que geram perigo de vida real para as pessoas, na vida das pessoas. Então, apesar de vermos pessoas tirando a própria vida até, né, por questões de afeto ou existenciais, as pessoas acabam negligenciando muito esses sofrimentos. Sofrimento emocional machuca e muito. Não são somente coisas físicas que nos ameaçam ou nos ferem e nos fazem sentir perto da morte. A falta de amor, o excesso de crítica, a inadequação, tudo isso pode fazer com que o nosso corpo gere uma resposta de defesa a elas. E a resposta é a crise, e aí vem os sintomas. Então a ansiedade é uma resposta automática do corpo a um sofrimento, a pequenas ou grandes violências que você vem vivendo todos os dias, mas que você ainda não tem ciência disso. Então, quando dizem não está acontecendo nada com você, essa frase é absurdamente errada. Está acontecendo. Você está em sofrimento e seu corpo não aguenta mais esse sofrimento. Entendeu? Mesmo que você não consiga colocar em palavras, esse sofrimento é real. Então, de fato, você não está morrendo. Apesar dos sintomas muitas vezes serem parecidos e você sentir como se estivesse morrendo. Mas você está em sofrimento. E esse sofrimento ele se expressa com dores de cabeça, no estômago, tonturas, enjoo. São todas expressões de dor. Ah, Renata, mas como é que eu posso estar sofrendo tanto e não perceber? Já teria percebido. Conseguiria identificar a razão. Como eu posso estar sofrendo tanto e não perceber, Renata? Bom, primeiro porque você normaliza sem querer o que te gera dor. Você normaliza esse sofrimento. Você aprendeu a normalizar. Então você não enxerga aquilo como motivo que possa disparar algo ruim. Sabe as pessoas que acham normal serem maltratadas? Pessoas que até procuram se relacionar com outras pessoas que a tratem mal porque ela está acostumada com esse tipo de tratamento. Ela normalizou. Então, você aprendeu ao longo dessa vida que é normal viver com esse sofrimento. Mas agora o seu corpo está dizendo que não aguenta mais essa violência e que esse sofrimento precisa ser visto. A segunda razão é porque a maior parte da sabedoria do nosso corpo é inconsciente. O seu corpo trabalha em rede. Então, as suas partes elas estão sempre se comunicando o tempo todo. Mas a gente não tem o controle disso, nem ciência disso. O consciente é praticamente só 10% da nossa capacidade mental. Então, às vezes, o corpo, programado para determinada tarefa, recebeu uma mensagem de perigo e respondeu essa mensagem, mas isso não passou pelo nosso consciente. Então, a gente nem fica sabendo desse processo. A gente só sente os sintomas.
Então, assim, muita coisa não passa, a maioria dos processos que acontecem dentro da gente não passam pelo nosso consciente, então é muito mais difícil a gente perceber. Inclusive, o processo de tratamento, né, de problemas emocionais é trazer questões inconscientes para o consciente, colocar em palavra o que antes era só sensação ou nem isso, o que estava somente doendo no corpo. Agora vamos para o terceiro motivo pelo qual você não consegue enxergar o motivo, a raiz das crises. É porque te falta talvez conhecimento, você não consegue dar nome ainda, se autoanalisar, né? É uma habilidade. Você precisa praticar. Tem coisa que você não sabe, entendeu? Então, assim, por isso que o conhecimento ele amplia a nossa visão de como resolver alguma coisa. O conhecimento amplia a sua visão. Como resolver algo que você não conhece? Como resolver um cálculo se você não reconhece números, por exemplo? Sabe quando você faz assim? Ah, sabe? Tipo, tudo ficou claro. Como é que eu não enxergava isso antes? Então, assim, esse é o poder do conhecimento, né? Quando a gente não sabe de uma coisa e a gente finalmente consegue enxergar. E ele te poupa muito dinheiro, muito sofrimento. Até eu vou ensinar aqui uma ferramenta que eu uso muito, assim, nos meus desafios do dia a dia, né? Quando eu tô repetindo muito os mesmos erros, eu tô diante de um grande desafio que eu não encontro solução. E aí eu me pergunto assim, aonde é que tá minha cegueira? O que eu não sei que eu não sei? O que eu não tô vendo, né? Que conhecimento me falta para conseguir enxergar a saída? Então, a realidade que você não atinge é pelo conhecimento que você não tem, né? Então, assim... Bom, para finalizar, acho que a gente está chegando na hora ali. Para finalizar, eu queria trazer aqui para vocês uma ferramenta rápida também para ajudar em momentos de crise, tá? Enfim, que é você explicar para si mesmo o que está acontecendo. A gente viu que toda vez que o seu corpo entra em estado de perigo, acionado por um sofrimento desconhecido, seu corpo começa a produzir pensamentos alarmantes, que por sua vez liberam vários hormônios de estresse, e quando você vê, seu corpo está no automático, e o automático toma conta do seu corpo. E aí você começa a ter aquela sensação de fora do controle, sabe? E o oposto disso também acontece. Quando a gente entende racionalmente ou a gente se explica o que está acontecendo, o nosso corpo se acalma e se organiza. E a gente cessa aquele estado de pânico que desorganiza tudo. Então, se você, durante uma crise de pânico, você conseguir parar e ir conversando com você, tá? Eu sei que isso é um sofrimento, eu sei que tá me machucando muito, e eu vou olhar para esse sofrimento com muito carinho, eu vou tratar desse sofrimento com muito carinho, mas é só um sofrimento. Então eu posso me acalmar porque eu estou seguro. E você vai conversando com você. O diálogo interno ele é uma ferramenta poderosíssima, tá bom? Tanto pro mal quanto pro bom, né? Bom, gente, eu acho que eu já trouxe conceitos aqui bem novos e importantes que vão fazer muita diferença no tratamento das crises de ansiedade, né? Enfim. E antes de apresentar o meu programa de acompanhamento, eu queria só resumir rapidinho o que eu passei aqui para vocês. Então, a gente aprendeu que a ansiedade é sofrimento no presente, não é medo, nem excesso de futuro, tá? Então, 2, a gente aprendeu que o conhecimento acalma o corpo, organiza as respostas do corpo. E por isso, explicar para si mesmo o que está acontecendo durante uma crise pode ser uma ótima estratégia para se acalmar e fazer com que o seu corpo se reorganize positivamente. Bom, e agora eu queria sua permissão para apresentar o meu programa de acompanhamento, tá? Que se chama Raízes da Ansiedade. Você vai ter acesso por 1 ano a uma plataforma com aulas, tá? E encontros uma vez por semana, que também vão ficar gravados. Esses encontros são ao vivo, mas também vão ficar gravados. Assim que você entrar, você vai ter essa plataforma de aulas com passo a passo, tá? É tudo muito bem organizado, você não vai se perder, tá? Tudo muito bem nomeado, com muitos exemplos. E aí você já vai ter, uma vez que você entrar no programa, você já vai ter liberado 2 módulos para você começar. Os módulos seguintes, eles vão ser liberados semanalmente, tá? Você que já tem uma estrada aí no autodesenvolvimento, vai ser fantástico, que você vai aproveitar em outras camadas todo esse conhecimento. Então, você vai ter acesso a essas aulas por 1 ano e as aulas estão divididas em 3 fases, tá? A primeira fase é o que está acontecendo com você. A segunda fase é investigando a raiz das crises. E a terceira fase é mudanças, adequando comportamento e realidade. Então, na parte 1, que é o que está acontecendo com você, a gente vai explicar tintim por tintim o ciclo das crises,
para que você já saiba o que vai acontecer e possa usar essa antecipação como ferramenta, tá? Para você que na hora você consiga reduzir os sintomas, por que as crises acontecem, qual o papel das crises de ansiedade, por que os sintomas acontecem, ferramentas para reduzir as crises e muita coisa que é segredo. A segunda parte que é investigando as raízes. A gente vai investigar as raízes pelas quais as suas crises acontecem. E aqui a gente vai esmiuçar, a gente vai bem adentro para que você tenha um banho de lucidez e de autoentendimento. Você vai ficar de boca aberta. Na parte 3, mudanças. É impossível ter resultados diferentes fazendo o mesmo. Então, mudar pode ser se aproximar ainda mais da sua essência e de você e de uma vida muito melhor. Então, a gente vai repensar a sua vida. E como pequenas adaptações no seu dia a dia poderão resolver o sofrimento, te gerar uma vida plena, de autorrespeito, para que você não volte a ter crises e tenha senso de felicidade e segurança na sua vida. Além disso, a gente vai ter também os encontros ao vivo, né? Vai ser um por semana, para a gente tirar dúvida, a gente fazer atividades de redução de sintoma, meditação, hipnose, exercícios de respiração, atividades práticas investigativas, enfim. Vou querer saber também como vocês estão no dia a dia, o que está ajudando, as dúvidas, as dificuldades, para a gente conversar um pouquinho, ter certeza de que vocês estão no caminho certo, orientar vocês. Os exercícios relaxantes, né, eles vão proporcionar uma noite de sono muito boa para vocês. Então, a ideia é que vocês durmam melhor, porque a qualidade do sono, ela vai trazer uma qualidade de vida muito maior para vocês, né? E que vocês também treinem o corpo, né, para o corpo produzir mais hormônios positivos, que você gere fisicamente uma ambiência mais saudável aqui dentro também, tá? Para que você crie também o hábito da calma, que eu costumo dizer, né? Porque a gente já tem o hábito da ansiedade. Então, a gente vai treinar a calma para criar o hábito da calma. É você proporcionar bem-estar e relaxamento para o seu corpo, tá? Para a gente ir um pouquinho contra o hábito da ansiedade. E esses exercícios a longo prazo, eles vão ter resultados impressionantes. É um tratamento mesmo. É como aprender uma língua. Quando você percebe, você vai estar falando assim. Então, quando você perceber, você já vai estar se sentindo muito melhor. É a força da prática, né? Do hábito. Então, quando você fizer, você vai ver que os resultados, eles vão chegar aí e vão te proporcionar um bem-estar enorme. E aí, nesses encontros, você não precisa ligar a câmera e cada um participa como quiser. Entrando por vídeo, só por voz, ou escrevendo, ou só como ouvinte. Não vou nunca pedir para alguém que não queira ligar a câmera e tal, enfim, se expor se não quiser. E também vai ter oportunidade para quem quiser por fora contratar sessões individuais por valores diferenciados comigo, tá bom? Mas isso é por fora, tá? E só para lembrar assim que nas aulas gravadas, né, a gente vai estar sempre incluindo algum conteúdo novo, enfim, revendo, acrescentando coisas que os alunos trouxeram e tal. E o legal é que você não precisa sair de casa para poder fazer, né? Muitas pessoas têm, especialmente com crises mais fortes, elas têm dificuldade de sair de casa e tal. Então é um programa que você pode fazer de casa, né? Você pode refazer quantas vezes você quiser, você pode rever quantas vezes você quiser. É interessante porque às vezes na terapia individual, né, você não... Enfim, o terapeuta falou alguma coisa, mas você não conseguiu pescar direito, passou batido. E aí sim, como é gravado, você tem a oportunidade de assistir várias vezes e ter novos insights, ou rever alguma coisa que eventualmente você... Ih, caraca, não tinha perdido isso, né? Você pode ver no seu ritmo, você pode acelerar para ter resultados mais rápidos, você pode ver no horário que você quiser e que você estiver se sentindo bem para isso. Você pode recorrer a esses conteúdos assim, em situações de necessidade ou numa emergência. E assim, esse material online é muito bacana porque faz de alguma forma a gente se sentir acompanhado, né? Não se sentir sozinho. Tanto a ideia das aulas gravadas quanto a comunidade, né? E você vai ter tudo isso num só lugar, tá? Vai ser a compilação de muitas leituras, muitos cursos do meu mestrado, da graduação que eu tô fazendo, das pós, e vai estar sempre se atualizando ali, tudo numa reta ali para você pegar, seguir os passos e você ter bons resultados, porque o que eu quero é que você pare de sofrer com esses sintomas, porque eu sei como é horrível, entendeu? Eu sei como é que é isso, é desesperador, assim. Então, a minha meta é que você tenha os sintomas reduzidos, mas de forma consistente, tá? Que você resolva a ansiedade e que você resolva esse sofrimento que tá atrás da ansiedade, né?
E assim, e o autoconhecimento é uma habilidade, né? Como jogar futebol, né? A gente vai praticando, quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. Então cada um vai estar num nível, mas o conteúdo ele é feito para todos os níveis, ele vai estar muito bem explicadinho e ele vai te economizar muito tempo, muita energia, anos de terapia, anos de sofrimento. Então assim, não tem por que você não conseguir e você precisa se dar uma chance que você vai conseguir parar de sofrer e sem correr risco nenhum, porque a gente tem 15 dias de garantia e se dá uma chance, a chance está aqui. Eu tô falando assim com todo o orgulho, com toda a certeza de que esse programa vai te ajudar e não tem nada igual, tá? E você não precisa, enfim, ficar na dúvida, ai meu Deus, e se entra, você tem 15 dias de garantia, entendeu? Então, se em 15 dias você achar que não é pra você, que não faz sentido, você simplesmente pede a devolução e não precisa nem justificar, tá bom? Então, não precisa saber. Entra e vê, tá bom? E o valor, eu vou colocar aqui embaixo, tá, da página. O valor é muito acessível e eu fiz exatamente um valor acessível porque eu quero contribuir para um máximo de pessoas possível. Como eu já falei, né, porque eu sei como é que é isso. Mas assim, é um valor super acessível, é um valor mais barato que uma pizza por mês, entendeu? Então, assim, não tem como dizer não, entendeu? É isso, é você pegar essa oportunidade agora e ganhar bem-estar, ganhar anos que você eventualmente passaria sofrendo, vivendo esses sintomas, conquistas, né? Ver sua vida voltar a andar. Então eu espero você do outro lado, tá bom? Para quem se interessou, para quem fez sentido, é só clicar no botão e realizar a compra e já ter o acesso imediato, tá bom? Já vão ter lá 2 primeiros módulos, bem com bastante coisa para você começar e te espero do outro lado.